ano de 2016 foi marcado pelo desequilíbrio econômico e fiscal. A situação afeta diretamente os cofres públicos de todos os estados. E Mato Grosso apresenta diversas crises ou demandas, como a cobrança por programas que gerem emprego e renda e o reequilíbrio das contas públicas. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, Ricardo Tomizik. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Secretária, a Nayara acabou de falar aqui que existe uma cobrança aí em função da crise, né, por geração de empregos. Aí cabe muito bem o assunto dos incentivos fiscais. Os incentivos, o programa de incentivos já terá um novo formato nesse governo para tentar evitar o que aconteceu no passado, onde tinha corrupção, propina, cobrança ilegal de empresários. Isso muda? Sem dúvida, essa é a grande missão que nós estamos agora determinados. O primeiro passo é fazer toda a revisão dos processos de incentivos fiscais antigos, né? Só esse ano, em 2016, 92 empresas foram desenquadradas dos seus incentivos por irregularidades e até por não entenderem que aquele incentivo era um incentivo mais adequado. E nós temos uma missão muito grande agora para 2017, que é reformatar todo esse programa de incentivos fiscais. A nossa ideia é que os incentivos devem ser setoriais, nós devemos tratar setores e não empresas especificamente. Esses incentivos eles têm que trazer contrapartida. A renúncia que o Estado vai aceitar, ela tem que ter contrapartida em desenvolvimento e geração de empregos. E a renúncia vai cair muito? Em função da crise? A ideia é que a renúncia ela está prevista na LOA, né, que ela seja utilizada, aquela renúncia prevista na LOA, para incentivos que realmente gerem desenvolvimento e empregos. Portanto, aquece a economia e tem uma contrapartida indireta, que é o próprio aumento da arrecadação. Então, quando se fala em renúncia fiscal, ela sempre tem que estar ligada ao seu resultado. O Estado abre mão de uma arrecadação direta por uma arrecadação indireta. Esse é o melhor conceito para os incentivos fiscais. E, secretário, diante dessa crise econômica, agora mais que nunca, os investimentos vindo de outros países são muito bem-vindos, né, no Estado. Recentemente, vocês se reuniram com norte-americanos que pretendem investir na produção de etanol a partir do milho, que é uma realidade de Mato Grosso já, né? O Estado já produz o etanol a partir do milho. Como que vai ser todo esse investimento? Na realidade, são diversos países que têm procurado Mato Grosso para projetar investimentos, projetar parcerias. Nós recebemos delegações do Canadá, da Índia, da China, da Coreia, de Singapura, e todos eles com um foco muito grande no nosso maior potencial, um dos nossos maiores potenciais do agronegócio e também do turismo. O turismo chama bastante a atenção desses investidores internacionais. O que se busca nessa questão do etanol é a aplicação de tecnologias que nós ainda não temos aqui em Mato Grosso, tecnologias americanas, de primeira linha, de ponta, que vão proporcionar condições que a gente aproveite melhor esse milho todo que é produzido aqui no estado, verticalizando essa cadeia e gerando desenvolvimento e renda aqui para a população. São investimentos altos, grandes, mas que têm um potencial muito grande na geração de empregos e no desenvolvimento regional. Secretário, e nesse mar de notícias ruins aí, de crise para todos os lados que se olha, tem uma notícia que é boa, que a produção do agronegócio em 2017 deve aumentar. Sem dúvida, a safra está num momento bastante interessante, foi plantado numa época bastante apropriada, o clima tem ajudado bastante e nós temos aí a sinalização que teremos uma safra muito robusta, muito grande em Mato Grosso, falando em soja, e um potencial para uma safra de milho também bastante robusta. Isso tem condição de aquecer a economia do Estado, fazer com que toda a economia gire, os serviços aconteçam, o transporte aconteça, tudo isso gera arrecadação, gera emprego, gera desenvolvimento, e o Estado vai ter um impulso maior do que teve em 2016, vindo do campo com toda certeza. E a partir de quando o senhor acredita que os reflexos desse aumento da produção poderão ser sentidos na realidade? A colheita deve começar a final de janeiro, então eu acredito que a partir daí, fevereiro, março, a gente já consiga sentir os efeitos positivos dessa safra que promete bastante para o estado de Mato Grosso. Outra notícia boa é o investimento no turismo aqui do estado, Nobres e Bom Jardim, que tem um potencial turístico muito grande, mas
não tem muito investimento no local. Agora, com a pavimentação da MT 241, deve-se fomentar o turismo na região, né, secretário? Com certeza. Nós temos aí uma parceria muito grande da SEDEC, através da Secretaria Adjunta de Turismo, com o BNDES, nas verbas do Prodestur, e essas verbas têm proporcionado ao Estado uma condição ímpar de prover de infraestrutura os nossos pontos turísticos, né? O Mato Grosso tem belezas naturais, tem pontos que atraem a atenção do mundo inteiro, mas nós temos uma deficiência de infraestrutura que já é sabida e conhecida e nós precisamos avançar. Então, essa parceria com o BNDES já no ano de 2016 foi bastante produtiva. Agora, no final do ano, nós tivemos a aprovação de mais um lote, mais 99 milhões que vão ser destinados para o Prodestur aqui no Estado, para rodovias, para pontes, para trincheiras. A gente precisa ter infraestrutura para dar acesso aos nossos potenciais. Ainda hoje faremos a inauguração do perímetro urbano de Poconé, que foi revitalizado com recurso do Prodestur. Temos pontes na Transpantaneira, enfim, várias obras que foram viabilizadas e com certeza vão nos permitir explorar ainda mais esse nosso potencial. Secretário, da presidência da ProSoja, o senhor foi para o governo do Estado. Sim. Agora tem uma questão aí relacionada com o FETAB 2. Sim. A poderosa FAMATO, a Federação da Agricultura de Mato Grosso, não quer que os recursos do FETAB sejam utilizados para a folha de pagamento. Não querem que esses recursos da cobrança desse imposto, eles acabem indo para a fonte 100, que seja só para infraestrutura, estradas, logística, e o governo vai resolver isso como? Na realidade, eu acredito que esse impasse já deve ser resolvido hoje. O FETAB é um fundo, o fundo tem que ter destinação específica e qualquer alteração na destinação dos recursos tem que estar prevista em lei. A lei está na Assembleia, hoje já teve mais uma rodada de negociações. Eu acredito que o consenso vai ser estabelecido e nós vamos conseguir aprovar o FETAB, né, o FETAB 2, no caso, o aumento dessa contribuição que foi acertada agora em 2016, para 2017 e para 2018 deve ser aprovada hoje e vai proporcionar ao Estado ter recursos aí para investir ainda mais em infraestrutura. Secretário, diante dessa crise dos servidores que agora estão ameaçando até entrar numa nova greve geral, o governo do Estado deve refazer as contas sobre o congelamento dos salários por 4 anos? O senhor fala em aumento de arrecadação. Isso muda alguma coisa em função desse aumento da produção no agronegócio? Na realidade, nós podemos ter um aumento de arrecadação com a safra aqui no Estado, mas na outra mão nós temos uma diminuição muito significativa dos repasses federais. O país está numa crise maior que Mato Grosso e o orçamento é feito dos dois recursos, tanto o que se arrecada aqui quanto o que é repassado. E a gente precisa entender que haverá, sim, no final do dia, uma menor arrecadação geral do Estado, né? Não só da arrecadação própria, mas dos repasses. Então, nós precisamos formatar a nossa economia para que ela caiba na nossa arrecadação. O Estado não pode gastar mais do que ganha. E com as leis de carreira, com os reajustes, nós temos uma extrapolação dessas despesas. É necessário, sim, nesse momento, se fazer o dever de casa. Mato Grosso não está isolado, vários outros, aliás, a maioria dos estados do país está enfrentando dificuldades muito grandes e nós precisamos fazer o dever de casa agora. Isso vai gerar, sim, desgastes, mas é o que vai garantir a continuidade do equilíbrio fiscal dentro do Estado. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. E eu que agradeço a oportunidade.